Vamos falar um pouquinho aqui no 3 em 1 de Congresso Nacional, essa próxima legislatura, porque partidos ligados ao Centrão, gente, discutem formar, inclusive, um bloco, a formação de um bloco para dominar a escolha dos presidentes dos colegiados temáticos no ano que vem. Seria o chamado blocão, não mais Centrão, mas blocão, que também serviria para dar sustentação ao pleito de Arthur Lira, se for reeleito presidente da Câmara. A meta do grupo é chegar a 299 deputados, 58% do total. A distribuição das comissões é feita a partir do maior bloco. Historicamente, só para vocês entenderem, as duas comissões mais cobiçadas são a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e também a Comissão de Finanças. O grupo político do presidente eleito Lula tenta encontrar um caminho para uma negociação com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que a minuta da proposta de emenda à Constituição da transição deve ser entregue ao Congresso Nacional ainda hoje. O projeto em pauta garante a manutenção do Auxílio Brasil, que agora vai se chamar Bolsa Família novamente, e também do aumento real do salário mínimo, duas promessas aí de Lula na campanha. Diogo Schelp, estamos então mudando de Centrão para blocão. O que muda? Muda o nome, né, Paulo? Não muda a prática, né, da política. A gente precisa lembrar aqui que o presidente Bolsonaro foi eleito, isso todo mundo já está careca de saber, eu principalmente, né, que ele prometeu chegar ao poder para acabar com a velha política, né, com a velha política do toma lá da cá, que é basicamente a distribuição de cargos para o Centrão, chamado Centrão, aquele grupo amorfo de parlamentares que sopram conforme o governo, né, e não necessariamente conforme convicções ideológicas. Ele teve, então, grandes dificuldades, quando ele adotou, de fato, uma postura nesse sentido, uma postura antipolítica, teve grandes dificuldades no começo do seu governo. E foi só quando ele realmente fez uma aliança com o Centrão que era muito criticado durante a campanha de 2018, ele fez essa aliança com o Centrão e que ele conseguiu, de fato, começar a aprovar coisas importantes, né? A não ser a reforma da Previdência, que foi aprovada no começo, que já estava encaminhada. E ele chegou a dizer que sempre foi Centrão, né? Então, a diferença dele para o Lula é que o Lula vai fazer exatamente a mesma coisa, só que o Lula não disse na campanha que não faria aliança com o Centrão. E é exatamente isso que ele está buscando. E o Centrão, o blocão, pode até tentar ser forte ou grande o suficiente para não precisar de negociações com o governo, mas isso é impossível, porque o que esses partidos e esses parlamentares buscam é justamente a proximidade com o governo. Então, inevitavelmente, se houver uma negociação, houver entendimento, nós teremos uma parte desse bloco aderindo ao novo governo. Constantino, é isso? É isso, só vou discordar do Diogo em relação a uma coisa, né? Ele apontou aí para um discurso antissistema do presidente Bolsonaro que acabou tendo que aderir e era inevitável isso. Eu, nas minhas análises, escrevi sobre isso, né? Quem achava que o presidente ia governar sozinho ou peitar o sistema, o Congresso ia quebrar a cara. Mas, por outro lado, o Lula fazia o mesmo, pelo menos no passado. Lembra da história dos 300 picaretas, o Diogo vai lembrar disso. Então, é verdade que agora, nessa eleição, o Lula não demonizou essa turma. Mas o que fica na dúvida é qual vai ser a forma de abordagem. Porque o presidente Bolsonaro teve que ceder. O ministro da Casa Civil dele virou o Ciro Nogueira, ele teve que ceder para conseguir a aprovação de reformas e até para se blindar contra o impeachment. É isso mesmo, o Congresso é eleito. Mas no PT foi o mensalão. E aí vem a minha implicância com a militância da imprensa, né? Conseguiram embarcar numa narrativa que as emendas do relator eram algo muito mais escandaloso, pior do que o mensalão e que era a responsabilidade do Bolsonaro. E era o orçamento secreto. Agora que o Bolsonaro já vai se retirar e volta Lula, já estão chamando de novo de emenda do relator e tratando com mais normalidade. Então esse que é o problema. A gente tem que ser, como analista aqui, realista. O Congresso tem muito poder, o Centrão Fisiológico manda no país, qualquer um que quer governar tem que governar com essa turma e não é trivial. Você tem que ceder, você tem que abrir mão de muita coisa, de princípios, de ideais. Não precisa tentar cooptar todo mundo, comprar todo mundo como fez o PT com mensalão e petrolão. Mas esse é um dilema que se impõe a todos. Serrão, você consegue fazer seu raciocínio em 1 minuto e meio, por favor? Tranquilamente. A carreta furacão está descendo o morro a plena velocidade e sem freio. E
nessa era de novilíngua, de modificação, de troca de expressões, daqui a pouco essa carreta vai se transformar em uma nave espacial, onde estarão ali os grandes líderes do blocão. Sai o Centrão, entra o blocão. A jogada é negociar. Não estamos numa transição, estamos, na verdade, em uma transação. O processo começa a operar. Troca uma letra, bota outra, transição por transação, e as transações vão acontecer. Que há interesse de Arthur Lira de continuar presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, e tem uma disputa da área da parte hegemônica que foi eleita por Jair Bolsonaro para ocupar esse espaço. Ao mesmo tempo, dentro desse interesse do blocão, pode ser muito mais interessante para esse blocão negociar com o futuro governo se tiver no comando dessa operação alguém que seja uma oposição fortíssima ao presidente Lula. Isso vai gerar mais pressão, e mais pressão na ponta facilita as negociações por debaixo dos panos. Anotem que vai ser exatamente isso que vai acontecer.